Grande abraço para você que se liga aqui no nosso canal. Muito obrigado aí pela audiência. E eu queria falar hoje sobre um assunto que nesse momento está acontecendo no Londrina Esporte Clube, porque o Londrina está recebendo de volta aí o lateral esquerdo Felipe Vieira, jovem da base, promissor, né, o lateral esquerdo que recentemente foi negociado com o futebol de Portugal, nessa janela aí do meio do ano, mas que não conseguiu jogar, não conseguiu, enfim, se adaptar e está voltando, até com algumas questões pessoais, está voltando por empréstimo ao Londrina para o final, até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. E a questão que me trouxe a esse assunto é exatamente que tipo de preparação os clubes do futebol brasileiro eles proporcionam, sobretudo aos jovens jogadores, justamente para que eles possam ter uma carreira né, vitoriosa, porque a preparação dos clubes, na minha opinião, não se deve se resumir apenas à preparação física, técnica e tática dentro de campo. Será que os nossos clubes estão preparando, sobretudo os jovens atletas, para as dificuldades que eles enfrentam fora de campo, questão de adaptação, quando há uma negociação, sobretudo para fora do país? Será que os clubes têm feito esse trabalho? Porque esse exemplo do Felipe Vieira é uma situação que é recorrente, que acontece em inúmeros casos, né? Obviamente que a maioria passa despercebido e muitas vezes pode significar, de repente, até uma carreira vitoriosa pela frente, e ela pode ter um problema como esse e o jogador perdeu uma grande oportunidade. O caso específico do Felipe Vieira, ele foi para Portugal, né, negociado com o Portimonense, o jogador não ficou nem 2 meses em Portugal. Com dificuldade de adaptação, longe da família, aí longe, né, dos amigos, daquela rotina, o jogador com dificuldades para treinar, com dificuldades para jogar e pediu para voltar. Né? O jogador não se adaptou, apesar de ser muito jovem, com muitos sonhos, né, com um potencial muito grande, alcançando já, né, um sonho de muitos jogadores, que é para o futebol europeu, a porta de entrada para o futebol europeu, que é Portugal, e de repente o jogador volta e pode perder uma grande oportunidade de alavancar a carreira. Então, assim, que tipo de preparação os clubes fazem com esses jovens atletas? Dá uma opção de um jogador como esse aprender uma nova língua, aprender novos costumes, de repente até um apoio familiar num tipo de negociação como essa. Com quem que o jogador vai viajar? Né? Com quem que ele vai morar? Será que ele vai ter o amparato fora de campo para que ele possa se adaptar? Porque é diferente quando o jogador já é um jogador renomado, está em grandes clubes, ele vai para a Europa, não deu certo, ele volta, ele tem mercado, ele vai continuar jogando em grandes clubes, ele vai continuar recebendo altos salários. Mas para um jogador que está começando, né, talvez, e muitas vezes ele perde uma oportunidade como essa e uma nova chance não acontece. Né? Tomara que o Felipe Vieira possa, nessa sua volta ao Londrina, continuar jogando em alto nível, da mesma forma quando ele saiu, para que daqui a pouco ele volte lá para Portugal, um pouco mais maduro, um pouco mais experiente e possa dar a sequência para a sua carreira. Mas quem garante? É um jovem. Daqui a pouco uma frustração de ter ido, não ter conseguido jogar, como é que ele vai lidar com isso? Como é que ele vai se adaptar a essa nova realidade? De abrir uma porta na Europa e de repente ver essa porta fechada, tendo que voltar e tendo que começar tudo de novo. Então, daqui a pouco é uma situação que pode interromper uma carreira promissora. Repito, Felipe Vieira é um jogador que mostrou muito potencial, é muito jovem, ainda tem muito crescimento pela frente e acho que ele pode sim voltar ao Londrina, continuar jogando em alto nível e daqui a pouco retornar lá para a Europa e não perder essa oportunidade da carreira. Mas muitos perdem, né? E aí perde o jogador, perde a sua família e perde também o clube de origem. Porque, por exemplo, o Felipe Vieira hoje ele não é mais jogador do Londrina. O Londrina negociou 100% dos seus direitos econômicos. Então, ele vem emprestado ao Londrina. Mas, se é um jogador que vai para Portugal, consegue um sucesso, daqui a pouco uma grande transação para um grande clube europeu, Londrina também vai receber. Por quê? Porque é o clube formador. Agora, se o jogador não consegue voltar, não consegue deslanchar na carreira, perde o clube que o formou também. Então acho que esse é um aspecto, né, que os clubes têm que se voltar
A gente sabe que existem alguns clubes que fazem essa preparação fora de campo com os jogadores, né, uma preparação aí escolar, de conhecimento geral, de outras línguas, trabalho psicológico, de apoio à família também. Porque, repito, não é apenas o trabalho dentro de campo, técnico, tático, físico. É preciso que os clubes se voltem para esse lado do jogador, que muitas vezes são jogadores humildes, são jogadores que vêm de famílias pobres, que não tiveram, né, uma educação, né, boa na infância, na juventude, e às vezes vão por uma situação como essa e não se sentem preparados e perdem uma grande oportunidade na carreira. Então, os clubes hoje investem tanto, gastam tanto, né, com jogadores, com salários, com estrutura. Acho que os clubes, mesmo os clubes médios como o Londrina, precisam se atentar a isso, dar um apoio geral à formação do jogador, não só a formação dele como atleta, mas a formação como pessoa, porque aí eles estarão mais preparados quando surgirem essas oportunidades e poderão dar uma sequência vitoriosa na carreira. Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência. Continue aqui comentando, né, nos comentários abaixo. Deixa aí a sua opinião. Compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva aí no nosso canal. Acione aí o sininho para receber as nossas notificações. Valeu, grande abraço. Até o próximo.